Boa tarde, pessoal. Meu nome é Tassiane. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal que tem o objetivo de nós fluirmos no profético. Hoje a mensagem ela vai fluir através de um sonho que eu tive, que tinha muitos detalhes, significados, objetos, e Deus me deu a revelação do que cada um deles significa e eu vou compartilhar com vocês. Então, o contexto do sonho era um contexto de um relacionamento em que eu estava. Eu me relacionava com uma pessoa e essa pessoa tinha uma família muito grande, que tinham muitas pessoas, e nós íamos fazer uma viagem em família. Quando nós chegávamos no aeroporto, nós saíamos de um carro, nós deixávamos o carro no aeroporto e aí a gente começava ali a percorrer o caminho do aeroporto para entregar documento, despachar mala, enfim, né? Cuidar dessas burocracias. E eu percebia que eu me sentia ali naquele contexto muito deslocada. Então, eu me sentia muito deslocada, né? Não era minha família, tinham muitas pessoas, muita confusão, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, muita gente falando. Eu nem sabia onde estava a pessoa que eu me relacionava, então eu ficava ali muito perdida. Então, esse já era o sentimento que eu tinha, né, no sonho, já logo no início, assim, dessa viagem. Quando eu chegava no balcão, aliás, já prestes a embarcar, que aí eu tinha que conversar com a atendente, né, da companhia aérea, com a funcionária da companhia aérea, ela olhava muito profundo, assim, nos meus olhos. Então, eu sentia que ela queria me dizer alguma coisa, mas ela não falava nenhuma palavra. E aí eu percebia que eu estava sem mala nenhuma. E aí eu ficava confusa. Aí eu falava, nossa, onde estão as minhas coisas, né? Não estão comigo? Será que estão com o meu parceiro? Mas eu não sei onde o meu parceiro tá. Eu tô me sentindo meio desassistida aqui, tava completamente perdida. E aí a funcionária da companhia, ela olhava pra mim e ela entregava pra mim o meu passaporte e a minha mala de mão, a minha bagagem de mão. E aquilo já me deixava completamente confusa. E eu pensava, nossa, o que tá acontecendo, né? Assim, tá muito errado isso aqui que eu tô vivendo. E aí aquilo já me despertava para um pensamento, para uma certa consciência. E naquele momento que ela me entregava o meu passaporte, que eu olhava pro meu passaporte, eu falava assim, eu não vou mais seguir viagem. Eu não vou viajar com essa família que não é minha, nesse ambiente de confusão e nesse ambiente onde eu não tô me sentindo pertencente, eu não tô bem, eu não tô feliz. Então, eu não vou seguir viagem. Eu desisti da viagem no sonho, né? Desisti da viagem e fui para o carro, né? Onde eu tinha chegado no aeroporto, então eu ia embora naquele mesmo carro. Quando eu abria a porta do carro, eu via embaixo do banco do passageiro a minha mochila. Então eu percebia que eu tinha mais uma mala. Então eu tinha recebido da funcionária da companhia a minha bagagem de mão, que eu nem tinha percebido que tava faltando, né? Eu percebi quando ela me entregou. Eu vi embaixo do banco do carro a minha mochila. E aí, quando eu abri o porta-malas do carro, eu encontrei a minha bagagem de porão. Então eu tinha 3 malas e eu não tinha me dado conta de que eu tinha perdido tudo isso e de que isso em algum momento ia me fazer falta. E se a gente for pensar aqui, né, como eu faço a organização das minhas malas? Normalmente eu coloco na minha mala de porão o que é essencial, o que eu vou precisar muito para viagem. Na minha bagagem de mão, normalmente, que é a que vai comigo para a aeronave, que eu não despacho, eu coloco itens que são, assim, necessários, porém não é o essencial, não é igual a bagagem de porão. E na minha mochila é o indispensável, é o que eu realmente vou precisar muito. Normalmente eu coloco ali medicamento, carteira com dinheiro, cartões e o meu passaporte. Então, num contexto geral, né, a minha organização de mala é assim. E aí eu pensei, eu falei, nossa, no sonho eu tava sem as 3. E eu nem tinha me dado conta. E eu tava indo pra uma viagem que depois, né, depois que eu chegasse no destino, eu ia perceber que eu precisaria daquelas coisas e eu já não tinha mais. E aí eu comecei a perguntar ali, né, pra Deus em oração, questionar o Espírito Santo e ter o discernimento do que cada coisa significava, e perguntar pra ele o que ele queria dizer com aquilo. E aí, falando também do passaporte, né, o significado do passaporte. No contexto do sonho, o passaporte significa
ali, naquele contexto, significava muito a identidade e a permissão, né, para viajar, a permissão para fazer as coisas que eu precisava fazer, né, ou seja, permissão e identidade, né, então a minha identidade, o que eu precisaria para seguir adiante, para concluir as coisas. E por que viagem de avião, né? Então, o Espírito Santo me trouxe o entendimento de que seria algo rápido, né? Uma viagem rápida. Então, naquele contexto que dá pra gente entender claramente que era um contexto errado, eu chegaria rápido a um lugar de falta, de necessidade. Quando a gente viaja de avião é porque você quer chegar rápido a um destino, né? Não é como o carro que você vai demorar muito mais. Então, nesse contexto, é algo que eu entendi que se eu seguisse aquela viagem, eu seguiria de forma rápida e não teria um fim legal, porque eu estaria sem as minhas coisas, né? Eu estaria sem as minhas malas, né? Então, isso me levou muito a refletir sobre isso. Quais são as consequências das nossas escolhas, né? Então, às vezes, você vai chegar em um lugar que você vai chegar completamente vazio, você não vai chegar completo. Outra coisa que é muito interessante aqui também foi o fato de eu ter 3 malas. 3 na Bíblia, o 3 ele significa completude, plenitude. A natureza de Deus é segmentada em 3, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus, Jesus Cristo e Espírito Santo. Então o 3 ele significa isso, completude, plenitude. Naquele contexto da viagem, eu ia chegar com uma mala só, eu ia chegar capenga. Eu não ia chegar plena, completa, né? Então isso me mostrou muito sobre essa questão de você estar completo, de ter realmente tudo aquilo que você precisa para você atingir todo o seu potencial, para você ser realmente pleno e feliz de verdade. Com tudo isso, o que eu queria dizer é o quão importante é nós decidirmos nos relacionar, né, em qualquer esfera de relacionamento que eu comentei, seja afetivo, seja afetivo conjugal, ou seja no contexto de amizades, de colegas, enfim. O quão importante é que você faça as escolhas certas, que você se coloque nos ambientes corretos e que você escolha, sim, as pessoas com quem você vai se relacionar. Porque nós temos esse direito, né? Nós temos o direito de escolher o que é melhor para nós. Inclusive, Deus nos cobra isso. Então, hoje, né, através desse vídeo, eu gostaria de fazer você refletir sobre os seus relacionamentos, refletir sobre os ambientes que você se coloca. E com isso eu queria declarar sobre a sua vida, né? Que você tenha uma identidade firmada em Cristo, o que é negociável ou inegociável para você, o que você de fato precisa de acordo com quem você realmente é, e não através do que você passou ou do que você sofreu, né? Dos seus traumas, porque os seus traumas não são você, né? Então eu declaro a identidade firmada em Cristo, que você possa entender quem você é. Eu declaro também sobre a sua vida que você tenha capacidade de ponderação para tomar suas decisões de forma correta, que você possa discernir, fazer uma análise, uma leitura limpa, tanto das pessoas quanto do cenário e dos acontecimentos, né? O que acontece, porque os acontecimentos eles também servem muito para dar sinais pra gente, né? E eu declaro também, em nome de Jesus, que você tenha autonomia para, nessa sua análise, que você não seja manipulada ou manipulado pelas pessoas e até mesmo pelas suas emoções momentâneas, porque às vezes nós, como eu comentei no início, você pode estar carente e se envolver em um relacionamento que você nem quer estar, que você sabe que nem é o ideal para você, mas que, é o que eu tenho agora, então eu vou aceitar. E que você possa, enfim, né, tomar a sua decisão pensando primeiramente no seu bem-estar. Então, 3 coisas, de novo, né, para ser completo, pra gente manifestar essa completude, esse preenchimento, essa excelência em Deus. Identidade firmada em Cristo, capacidade de ponderação nas suas decisões e autonomia,
né? Que você consiga de fato tomar as suas decisões, né? Seja para entrar em um relacionamento, para sair ou até mesmo para estabelecer limites. Porque às vezes aquele relacionamento é bom para você, né? E você vai estar em um relacionamento, né? Às vezes eu vou escolher ser amiga de alguém, mas dentro daquele relacionamento, dentro daquela amizade, eu também preciso ter autonomia para estabelecer limites do que eu quero, né? Até onde a pessoa pode ir, até onde não, até onde, ou se ela passar dali, ela vai invadir a minha privacidade e vai me gerar desconforto de alguma certa forma. Então é isso. Eu desejo que vocês também reencontrem as suas bagagens, as 3 bagagens, para que fiquem completos e plenos, e que vocês possam, né, escolher fazer a viagem correta. Não se coloquem em contextos que não são para vocês. E essa é a mensagem de hoje. Então, que Deus te abençoe, que você encontre paz, felicidade e plenitude em Cristo. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.